Online. A notícia está de volta com o jornalista e escritor Zuenir Ventura. Ô Zuenir, você escreveu recentemente, que não consegue mais se entusiasmar com as eleições como se entusiasmava antes. O Chico Buarque, alguns artistas aqui no Rio de Janeiro, onde a gente está gravando essa entrevista aqui na quinta-feira. O Zuenir nos recebeu aqui para essa entrevista na quinta de manhã no Rio. Que isso não empolga mais o senhor, por quê? Não, eu parti de uma declaração do Chico que dizia que nunca, enfim, estava vibrando como poucas vezes ou nunca vezes tal, e nunca tinha feito. E eu não estava nesse momento animado. Eu sou muito otimista, eu não sou aquilo que parece nessa crônica que eu escrevi. Eu não sou um desencantado, acho o desencanto um horror e tal. Mas eu, naquele momento, eu falei, eu não estou conseguindo, e isso não é bom para a democracia, né? Então, eu acho que eu fiz uma correção depois daquilo e passei a... Até vou escrever alguma coisa sobre a eleição. Eu, não, evidentemente, não declaro voto. Eu acho que tem uma coluna no respeito, né? Enfim, a diversidade do leitor e tal. Mas não, é a melhor coisa, ainda né, para a democracia, a eleição. Com todas essas distorções que a gente sabe, né? Com todos esses desvios que tem, ainda é desse jeito. E só melhora praticando. Então, eu não sou aquele foi um momento de pessimismo. Pessimismo. Você é otimista. Eu sou otimista. Eu digo o seguinte, que o meu DNA está escrito o seguinte, vai ser careca e otimista. Boa. Zuenir, porque tem um livro, o 1968, que é um grande livro, eu li um livro maravilhoso, que é 1968, O Ano que Não Terminou. Recomendo aí, sobretudo para quem é jornalista, quem quer conhecer a história política do Brasil, que foi um ano de efervescência política. Recentemente o senhor afirmou que aquela rebeldia, aquela militância política dos anos 60, comecinho também dos anos 70, que a gente tinha aquelas organizações de esquerda no Brasil, que até uma parte delas aderiu ali à luta armada, o senhor também andou dizendo que se sentia um pouco pessimista em relação às gerações futuras, à atual juventude, em relação a essa militância política. Por quê? É importante ter essa militância na juventude? Eu acho que sabe? Eu acho que você olha a história do Brasil, a história do mundo, ela foi toda sempre transformada pelos jovens, pelos estudantes, né? O Brasil, a história toda do Brasil, e o petróleo é nosso, né? Os estudantes estavam lá e tal. E hoje tem essa certa apatia, né? Anomia em relação à política. Eu converso muito com os jovens. Eu fiz até depois de 68, 40 anos depois, um outro 68, o que fizemos de nós, né? Que era um pouco... E aí eu comecei, né, a pesquisar junto aos jovens o que tinha acontecido de trabalho de campo. Cheguei aí a raves, né, para saber exatamente esse mico, né? Eu imagino a rave lá com 25 mil jovens e tal. E eu lá no meio para saber exatamente como é que eles pensavam. Então, eu mudei um pouco a maneira de ver, porque eu dizia aquilo que a geração de 68, anterior a de 68, dizia, esses jovens não querem nada, só querem saber de passeata e tal. E hoje a gente dizia, esses jovens não querem nada, só querem saber de tecnologia, de internet e tal. Não ligam para a política. Não ligam para a política e tal. E aí comecei a ver o seguinte, que realmente a política, né, quer dizer, a prática política no Brasil, desses últimos tempos e tal, ela não motiva um jovem, né? Você chegar para o jovem, você tem que ser um senador, né? Como Demóstenes, por exemplo, é isso. Então, eu acho que eles têm alguma razão, mas ao mesmo tempo, quando eu converso com eles, agora, mas a maneira de mudar isso não é saindo, não é se ausentando, né? Vocês têm que participar. Pois é, porque até o Brasil nunca avançou tanto como avançou nesse período democrático, desde quando acabou a ditadura de 64, que ela acaba oficialmente ali em 85 com a redemocratização. Esse período de 85 para cá, né, Zuenir? A gente acabou com a inflação, tem um Estado com políticas sociais, o Brasil avançou muito, né? Avançou muito, mas há um substrato assim de pessimismo. Uma vez eu estava falando para os jovens, aí um pegou o microfone e falou, não vejo diferença nenhuma da sua época e tal, agora tem ditadura também, tem ditadura do mercado, ditadura da imprensa, ditadura, qual é a diferença? Eu falei assim, companheiro, a diferença, né, barrudinha, assim, muito exaltado, a diferença é que se você dissesse tudo isso que você disse na época, eu saía preso daqui. Você teve preso durante 3 meses, não é isso, exatamente, sem ter... Chegou a ser torturado? Não. Mas, em compensação, na mesma época, eu estava preso, né, na PE daqui, o Caetano e o Gil foram muito maltratados, né, então, o fato de não ter sido, enfim, não fui, né, torturado, mas havia sempre aquele, você não sabia que não ia ser, né? Mas, enfim, o que eu queria dizer assim, esse jovem realmente tem um pouco de razão, porque a política não motiva como motivava naquela época, né? Quer dizer, de você ir para a rua e tal. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, o futuro é deles, né? Quando eles me perguntam, o que o jovem deve fazer?
Falei, não sei, vocês é que têm que responder. Eu já dei o que tinha que dar, né? Vocês é que têm que responder. Mas, ao mesmo tempo, eu mudei um pouco, porque eu encontrei nessa, jovens de 16, 17, 18 anos e tal, querendo, de alguma maneira, participar, mas querendo repetir 68. E aí, realmente, isso é ruim, entendendo? Porque quem me deu a melhor resposta nesse que fizemos de nós foi o Caetano, quando eu disse para ele, como é que pode fazer para repetir 68? Ele falou assim, olha, tem que ser completamente diferente. Para ser um autêntico 68, tem que ser completamente diferente de 68. Claro, você não repete o passado, né? Vira farsa. Vira né? farsa, é isso. Então tem que encontrar a causa, e eu acho que a causa é social hoje. Né? Zueni, recentemente o Supremo Tribunal Federal teve um entendimento de que a lei da anistia ela se estende também aos torturadores. A gente tem visto nos últimos tempos no Brasil algumas iniciativas do Ministério Público Federal e até de alguns advogados, né? Na Justiça Paulista, o brilhante Ustra, o Fábio Comparato conseguiu uma declaração civil de que ele sim foi torturador. A gente viu recentemente no Amapá uma abertura na Justiça Federal de processos contra o Curió e outro militar da reserva, sob acusação de que os guerrilheiros do Araguaia, cujos corpos estão desaparecidos, os corpos não apareceram, pode ter uma acusação de continuação de sequestro, numa tentativa ali de reabrir. Você acha isso bom ou você é daqueles que acham que em 79 se fez um acordo para se colocar uma pedra em cima disso e temos que... Claro que teve esse acordo, mas eu acho o seguinte, eu acho que tem a Comissão da Verdade, né? Está aí discutindo. Eu acho o seguinte, quer dizer, você não apaga o passado, tá entendendo? Aí existe uma figura, acho que na psicanálise, do retorno do recalcado. Isso no plano pessoal e no plano coletivo, quer dizer, aqueles mal passos de uma família e tal, de você julgar, não joga, aquilo volta um dia, né? O que está acontecendo espontaneamente, né? Está vendo isso, pessoas, né, desaparecidos que, né, digamos, reaparecem mortos, né? Dizer, então eu não sou revanchista, entendeu? Acho que não, mas acho, por exemplo, que a Comissão da Verdade podia ser também Comissão da Justiça, né? Eu acho que ela veio tarde, na Argentina isso foi feito há 20 anos atrás, entendeu? E eu acho que é inevitável, essa coisa está surgindo não porque é um movimento de revanche, não de ir afora, é porque é inevitável. Até porque os militantes de esquerda, eles foram julgados, presos, torturados. Os torturadores não, né? E tortura, do ponto de vista internacional, é um crime imprescritível. Ou seja, exatamente. Não, você deu a definição exatamente, quer dizer, não pode, torturador, né? A tortura, porque é uma das coisas mais odiosas, né? Enfim. Mas o que eu acho é o seguinte, é que você, tem uma frase do Mário de Andrade, que é maravilhosa, né? Que é, aliás, epígrafe de 1968, o passado, quer dizer, não é um exemplo, é uma lição. Quer dizer, você tem que tirar lições do passado. E você, para tirar essas lições, não para se vingar dele, mas para tirar lições, é preciso que ele, né, esteja aí presente, né? Quer dizer, seja, enfim... não há possibilidade de você apagar isso, né, seja da história pessoal e seja da história do país. A gente tem visto o Supremo agora está com 10 ministros, um ministro se aposentou, ou seja, há sempre uma modificação. A presidente Dilma tem a perspectiva de fazer 3 indicações aí em breve. Você acha que com uma mudança de composição do Supremo, esse assunto da lei da anistia ser estendida aos torturadores pode ser reavaliado, deve ser reavaliado, Zé? Eu não sei, eu sei assim, tomara que nessas substituições não altere essa composição exemplar do Supremo. Olha, falamos nós, estou dizendo jornalistas, né, formadores de opinião e tal, falamos tantas vezes mal do Supremo, né, e se dizia, né, eu até comecei outro dia uma crônica dizendo o seguinte, que é um país, né, do imprevisível, né, você não pode, aqui e nós jornalistas, nós somos profetas do passado, que a gente adivinha o que passou, mas nunca o que vai. Quem é que podia adivinhar que o Supremo, que tinha 8, 9 indicações do Lula, né, pudesse, o que a gente Dilma, dizia, né? E 2 da Dilma, né? O que a gente dizia? Esse Supremo, imagina, foi todo nomeado pelo Lula, imagina se vai condenar o PT. Quase todo, eles são, acho que 4, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello. Esses 3 não foram nomeados pelo Lula ou pela Dilma. Verdade, essa coisa assim, né? Menos de não são 9, né? São, enfim. Mas acho que são 8. Mas é uma maioria, né? Quer dizer, no entanto, é cedo ainda para dizer, enfim, o julgamento está aí, mas eu acho que, né, demonstrar uma independência, uma integridade, né, uma independência ideológica, política e tal,
admirável. Você tem né? acompanhado o julgamento do Mensalão, Zueni? Tem visto ali aqueles discursos deles, proferindo os votos? Isso tem despertado a tua atenção ou você tem acompanhado mais pela imprensa? Não, eu acompanho, acho, por necessidade, né? A gente tem que estar, mas é um pouco cansativo, né? Porque, inclusive, a linguagem, né? O registro... É da Tavênia para cá? Para lá. Algumas coisas você não entende, então, mas eu vou para o jornal no dia seguinte ou para a internet e acompanho. Mas eu gosto de ver os embates, né? Mas é que o formato, né, é um pouco, enfim, cansativo, né? Eu fico imaginando, são duas novelas. O Supremo está mudando o entendimento dele em relação a acusações de corrupção, está sendo mais duro, está criando uma jurisprudência. Não, né? O da impunidade, ele dizia o seguinte, acabou, esse é o país da impunidade, né? Então, é algum negócio de caixa 2. O que está pintando aí é bastante punição, né? Então, a gente tem que ficar, né, não cair nesse comodismo do pessimismo, né? De não adianta nada, essa coisa de não adianta a política, não adianta nada, a justiça assim. É um país que surpreende a todo momento, né? E às vezes surpreende para o bem, como está acontecendo agora. Ô Zueni, voltando um pouquinho à questão dos livros, você acha que os pais eles têm que fazer mais intervenções para os filhos lerem mais? Essa coisa de rede social, de Twitter, de Facebook, é diferente do livro. Eu fico vendo lá com os meus filhos brigando, eles escrevem aquelas coisas tudo abreviado, errado, aquela coisa me incomoda. Ou é um novo jeito dessa geração ler? É bom também? Eu acho que é. Eu acho que esse negócio da leitura, por exemplo, a culpa não é tanto da internet. Eu não gosto da internet, tem problemas com a internet. Mas o que eu digo é o seguinte, é mais da escola e dos pais. Ou seja, os pais que não leem, que não gostam de livro, ficam o dia inteiro na televisão, na internet, dificilmente criarão filhos, né, que gostam de leitura. A Alice adora tecnologia, ela está me ensinando agora o iPad, né, que eu não sei, ela tem 2 anos e 8 meses. Agora ela adora ler também, então fica no livro e tal. Eu acho que, na verdade, é isso, é você ensinar o livro não como um dever, tá entendendo? Você propor ao jovem na escola o livro não como uma coisa chata, uma obrigação, mas como um prazer, porque é um prazer, tá entendendo? É um prazer. Então, as pessoas culpam muito e tem um pouco essa coisa, né? A linguagem nunca se escreveu tanto. Eu digo assim, nunca se escreveu tanto como agora. Todo mundo tem, né, escreve e-mail, pelo menos um por dia. Torpedo e tal. Mas é tudo estropiado. VT, TB e tal. Mas, de qualquer maneira, é melhor escrever do que não escrever. E a ortografia, essa coisa mais ortográfica, o importante é muito mais a semântica, né? Nas dimensões da língua, né? A semântica, né? A gramática e depois a ortografia. Eu não acho isso não me assusta tanto assim, não. Zueni, qual é a sua opinião sobre a imprensa brasileira hoje, comparada com a imprensa de 30, de 40 anos atrás? Pois eu tenho colegas, alguns até da minha idade, que dizem, no meu tempo, aquilo era jornalismo. Não era, não. Aí eu dou um exemplo, só para resumir essa resposta, que ela é muito... que é o seguinte, por exemplo, a palavra ética não existia no vocabulário da imprensa. Hoje existe, se discute ética nas redações, discute nas faculdades, nas escolas, quer dizer, então é uma questão importante. Mas ainda não tem. Sim, mas tem uma preocupação com isso, né? Você hoje, quer dizer, o repórter já chega numa redação e basta ver os livros do Fernando Moraes, né, o Chateau, para ver o que era o jornalismo daquela época. Que é um grande livro. Então você tem, pelo menos hoje, uma dimensão ética, né, que é uma preocupação do jornalista em geral. E o que você gosta na imprensa brasileira? O que mais que você lê? Jornais, revistas? Na TV, o que você vê? Se você vê um pouco de TV, se não vê? TV eu vejo pouco. Eu vejo o jornal, os jornais da TV. Internet eu vejo também, enfim, todos os sites de notícia. Leio jornal, né? Gosto, adoro ler jornal. Acho que os jornais são um pouco mais, muito preocupados com Brasília e menos com o Brasil, né? Eu cito sempre um exemplo, eu passei uma vez um mês em Nova York e o Clinton, foi nessa, uma vez só apareceu na primeira página do New York Times. Aqui os presidentes, ou a presidente, aparece todo dia. Né? Então, né, parece o jornal é um pouco de costas para o Brasil e voltado para Brasília. Isso é muito voltado para o oficial, né? Para o oficial, entendendo? É aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Tem um Brasil aí, o Brasil profundo, que
que é muito mais interessante, muito mais... Zoni, rapidamente, você não cursou jornalismo, cursou letras, né? Há uma discussão no Brasil sobre a obrigatoriedade do diploma de jornalista para ser jornalista. Eu tenho diploma de jornalista e não defendo a obrigatoriedade, porque eu acho que se tivesse, evitaria de ter um Zuenir Ventura, por exemplo, no jornalismo. Qual que é a tua opinião sobre isso? A única certeza que eu tenho, eu sou contra o diploma, eu sou a favor da escola de jornalismo. Eu trabalhei 40 anos como professor, claro, tem deficiência, mas tem na engenharia, na medicina e tudo, né? Então, eu acho que meu filho fez jornalismo, não fez comigo não, porque ele é todo independente, ele fez em outra faculdade. Agora, ele entrou mais bem preparado do que eu, tá vendo? A verdade é essa. Então, acho que é bom fazer escola, mas é contra a obrigatoriedade. É contra a obrigatoriedade. Zuenir, nós acabamos aqui o tempo para a entrevista, tem o pinga-fogo, eu pediria que você resumisse aí, respondesse em uma, 2 palavras. Isso é porque eu pedi, porque eu sou lento. Não, vai ser rápido. Lento. Getúlio Vargas. Tem 2 Getúlio Vargas, né? Tem aquele horroroso, né, do Estado Novo, da tortura e tal. E teve aquele, né, quer dizer, nacionalista que fez bem ao Brasil, né? Mas isso não perdoa, né, das torturas, daquela ditadura que ele implantou. Juscelino Kubitschek. Foi um grande presidente, eu acho, porque trouxe, sobretudo, alegria para esse país, otimismo para o país, né? Eu acho que o grande legado não está nem nas obras dele, e está realmente nesse astral que ele, né, percebeu que era do Brasil. Ditadura militar de 64. Olha, a ditadura realmente é a pior coisa, né, que acontece, enfim, seja de 70 e 64, essa discussão para saber qual é a pior, se é do Getúlio, as duas são horrorosas. Olha, só quem viveu sabe que não há nada melhor do que a democracia. Né? José Sarney. Aí isso eu passo. Fernando Collor de Mello. Isso foi um capítulo mau passo que o país deu, mas que corrigiu em seguida, né, provando que era possível tirar um presidente sem sangue. Né? Itamar Franco. Foi um grande presidente, com toda aquela expectativa ruim, né, do Mineirão, né, porque ele é conterrâneo, mas ele foi um bom presidente. Fernando Henrique Cardoso. Olha, tivemos a sorte de ter, né, depois da ditadura, um sociólogo na presidência como Fernando Henrique e um operário como Lula. Você imagina se depois, né, da ditadura a gente não tivesse tido esses 2 presidentes, né? Fizeram muito bem ao Brasil. Lula. Está respondido o Lula, já? Eu acho que certamente está. Mas Lula, a partir de 2005, eu escrevi em 2005 um mensalão que ele devia se demitir. Imagina, né? Ilusão, né? Político fazer demissão. Mas eu acho que ele fez, né, quer dizer, coisas importantes no plano social e tal, mas no plano moral, no plano da política, foi um desastre. Para quem votou nele como eu, né, e achava que o PT era um partido da ética, né, quer dizer, vendo tudo isso aí, realmente foi uma decepção. Dilma. Está no começo, mas eu acho que ela está indo bem. A Dilma acho que está indo bem, tá vendo? Eu vejo com uma certa esperança, assim, né, de ela fazer um governo bom. Seu filme preferido? Olha, por deformação profissional, eu acho que internacional é o Cidadão Kane. Diretor de cinema? Glauber Rocha. Um ator? O Marlon Brando. Uma atriz? E a atriz Fernanda Montenegro. Uma música? Ih, meu Deus, olha, foi um rio que passou na minha vida, meu querido Paulinho da Viola. Um cantor? Caetano, como cantor. Uma cantora? Cantora Marisa Monte, tinha mais, né? Mas enfim. Um jornalista? Marcos Correia, quem eu devo muito, né, na profissão. Um ídolo? Um ídolo, eu procuro, né, derrubar os... Não ter, como bom mineiro, né, desconfiar de todos os ídolos. Mas é o Mandela, por exemplo. Um livro? Eu acho que um estadista... Desculpa, o Mandela. Não, o Mandela. Quem eu acho, tem um estadista hoje no mundo, é o Mandela, né? Um livro preferido? Um livro preferido, olha, eu vou dizer e vai parecer meio pedante, mas é a pura sinceridade, Os Lusíadas, porque eu detestava esse livro e uma professora querida da Faculdade de Letras mostrou a beleza que tinha atrás. Então, hoje é um dos livros que eu curto muito. Você descobriu. Zuenir, uma frase, um pensamento, um poema do qual você gosta? Vou dizer um que é lugar comum, mas que é o do meu querido Fernando Pessoa. Tudo vale a pena se a onda é pequena. Zuenir, quero agradecer muito a sua entrevista. Muito obrigado, foi excelente. Obrigado. Valeu, obrigado tudo de bom. Um abraço. Obrigado, A notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood Brasil. Você pode acompanhar todas as entrevistas pelo nosso site. O endereço está embaixo na sua telinha. E as notícias do programa pelo meu Twitter. Tenha uma excelente semana e muito boa noite.